Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vamos ter connosco Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Nesta edição falamos sobre o que fazer às embalagens vazias de medicamentos. Francisco, bem-vindo. O que fazer às embalagens vazias de medicamentos? Respondemos a esta pergunta no Serviço Público de Medicina Geral e Familiar desta quinzena. Fique desse lado. É do conhecimento comum que os medicamentos que sobram e que se encontram fora do prazo devem ser entregues numa farmácia ou parafarmácia. Mas o que acontece aos frascos e invólucros vazios? As cartelas vazias, os sprays para a garganta, os frascos com muito pouco ou praticamente nenhum medicamento? À semelhança dos medicamentos fora do prazo de validade ou que não foram efetivamente usados, também os restos de xarope ou spray e as respectivas embalagens devem ser entregues numa farmácia ou parafarmácia, que no fundo é um local de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica. Desta forma, todos os frascos, bisnagas, cremes, cartelas e até as bulas, aqueles papelinhos que vêm dentro das embalagens e que explicam como tomar o medicamento e quais os efeitos secundários, que ficam depois de terminar o medicamento, devem ser entregues a um estabelecimento farmacêutico e depositados depois num contentor Valor-Med, que é responsável pela gestão da recolha destes medicamentos. Nos pontos de recolha da Valor-Med devem ser entregues não apenas os medicamentos que já não utiliza ou já não necessita e que estão fora de prazo, mas também todos estes outros materiais utilizados para acondicionar e para embalar os produtos. E falamos, como lhe disse, das cartonagens vazias, ou seja, as caixas, dos folhetos informativos, dos frascos, dos blisters, das ampolas, das bisnagas, enfim. De igual modo, devem ser também entregues os acessórios utilizados para facilitar a sua administração. Por exemplo, as colheres ou copos de plástico, as seringas doseadoras, os conta-gotas, as cânulas, enfim. Foi criada em 1999 a Valor-Med e é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão de todos estes resíduos de embalagens vazias, bem como dos próprios medicamentos fora de uso. Com pontos de recolha espalhados pelo continente e pelas ilhas, esta empresa foi desenvolvida com o objetivo de colocar à disposição dos cidadãos um sistema cómodo e seguro para a entrega dos medicamentos e dos respectivos materiais. Segundo a própria empresa, a Valor-Med, a entrega ou o depósito destes resíduos, especialmente os que ainda contenham restos de medicamento, assenta em 3 objetivos que passam por: evitar que sejam despejados no lixo doméstico ou na rede de esgotos de forma a não poluir o ambiente, a reciclagem dos materiais de embalagem e acondicionamento após a separação e a classificação dos resíduos e, por fim, a eliminação através da incineração dos restos de medicamentos. Portanto, a entrega destes produtos garante, sobretudo, que não existe uma contaminação dos solos e das águas pelas substâncias presentes nos medicamentos, tornando assim o meio farmacológico mais sustentável e mais amigo do ambiente, que atualmente sabemos deve ser mesmo uma preocupação de todos, inclusive na área médica e da farmácia, e porque nem todos os constituintes dos medicamentos são neutralizados e tratados nas estações de tratamento de águas e esgotos, estes, quando são erradamente depositados, podem ter efeitos prejudiciais precisamente para o ambiente, ao contaminarem os solos e os sistemas de águas, de forma a prejudicarem ainda mais a nossa saúde, para além daquilo que já são os outros poluentes existentes no ambiente. Investigações científicas anteriores já verificaram o impacto que alguns medicamentos, especificamente os que contêm hormonas, têm no sistema reprodutor dos peixes. Quando são descartados incorretamente, os químicos encontrados nestes medicamentos espalham-se pelas águas dos rios e dos oceanos e, ao entrar em contacto com os peixes, podem alterar hormonalmente a sua constituição, o que altera o tamanho dos cardumes e a normal homeostasia destes ambientes,
ou seja, a sua condição de equilíbrio. Feitas estas explicações, importa também saber o que não deve ser entregue na farmácia com o objetivo de ser depositado nestes contentores da Valormed. Falamos de certos materiais que, sobretudo pelos riscos que acarretam para quem os manipula ao longo do sistema de recolha e transporte, não devem ser depositados nestes contentores. Deve já estar a imaginar daquilo que falo. Falo de objetos como agulhas, seringas ou outros materiais perfurantes. Estes materiais, habitualmente, por exemplo, nos centros de saúde ou outros locais de prestação de cuidados de saúde, têm contentores próprios. Aqueles amarelos com umas tampinhas vermelhas que já deve ter visto, é nesses que este tipo de equipamentos deve ser depositado. Para além disso, objetos como termómetros de mercúrio, produtos químicos e materiais cirúrgicos, que incluem as gases, o algodão, o álcool etílico, a água oxigenada, também não devem ser entregues no contentor da Valormed. Devem sim ser entregues nas farmácias, é certo, apenas durante um determinado período anual que é estipulado pela Assistência Médica Internacional, que procede depois à sua recolha. Testes rápidos de determinados vírus, como por exemplo da Covid-19, também não devem ser descartados nos contentores Valormed, tendo em conta o risco de contaminação. Se quiser saber mais sobre este assunto, que na verdade é da responsabilidade de todos nós, cidadãos comuns, independentemente de termos ou não uma ligação mais próxima à área da saúde, pode visitar precisamente o site da Valormed em www.valormed.pt e lá pode conhecer mais sobre esta empresa, sobre as campanhas e completar estas informações que lhe transmiti acerca do correto depósito de determinados medicamentos e seus produtos de embalamento nos locais mais indicados. E porque a saúde é de facto mais do que conhecer doenças e sintomas, no Serviço Público de Medicina Geral e Familiar desta quinzena falamos de um outro assunto que contribui também para a sustentabilidade dos cuidados prestados. Eu espero que tenha sido útil e voltamos a falar-nos daqui a 15 dias. Como sempre, até lá, desejo-lhe que esteja e se mantenha sempre de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.